Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando, mandando para geral, porque você sabe, aqui é o seu canal. Bom, vamos falar sobre Nenê. Você acha que Nenê deve ter o contrato renovado? Está acabando, hein? Final do campeonato estadual, fim praticamente do vínculo dele, né? Que é até o final de abril. Tem o Campeonato Brasileiro. Torcidas organizadas. Será que vale a pena tê-las nos estádios? Vamos debater isso aqui também. Ingressos esgotados para o jogo de amanhã com o Bangu. Hoje saem 3 classificados, porque o quarto já é só quinta-feira, papai. Aí sim, né? Bom, vamos debater isso e muito mais aqui no nosso Café Vascaíno. Mas antes, esse recado super especial para você. A Time for Travel, que é a T4T Orlando, está de braços abertos para receber você que quer viajar, conhecer as atrações, os parques e ficar na cara do gol. Quer alugar uma casa, carro, comprar ingressos, parcelado, desconto à vista, ter o assessoramento nos parques, que faz toda a diferença para você não pegar fila, porque vai ficar perdendo tempo em fila 2 horas, 3 horas, escolhendo o brinquedo. A Time for Travel escolhe para você, lista, faz o seu roteiro e deixa você na cara do gol para apenas se divertir. T4T Orlando é a dica que eu dou para você. Descrição do nosso vídeo tem um contato para você não perder esta oportunidade. Bom, direto e reto falando sobre Nenê. Jogando na tela os números dele. 200 jogos com a camisa do Vasco, ele completou no Clássico diante do Flamengo, com esses números de gols e assistências, né, do atual elenco. É disparado o goleador e maior número de assistências. Azevedo, mas também ele está há muito tempo no Vasco, segunda passagem, parará. Ok. Mas a discussão é, o contrato dele termina agora em abril. Vale a pena ficar com o Nenê para o restante da temporada? Pô, Azevedo, ele foi mal contra o Flamengo. Foi, não entrou bem. Mas e nos outros jogos em que ele entrou bem? Será que vale a pena ter um jogador experiente como ele, 41, 42 anos, que ele vai fazer no meio do ano, até o final do ano, para jogar 15, 20, 30 minutos que sejam do segundo tempo? Vocês acham que o Vasco não vai ter contusões, suspensões ao longo de um longo campeonato brasileiro? E Copa do Brasil, bota aí 38 rodadas de campeonato brasileiro, pelo menos aí mais uns 8 jogos de Copa do Brasil, pelo menos, né? Segunda fase, jogo único. Terceira, ida e volta. Então, 3. Oitavas, 5. Quartas, 7. Porque a gente pare nas quartas, 7 jogos. Com 38, 45. Você acha que o Nenê não é importante para essa reta final de temporada, né? Para o segundo semestre? Ele não consegue dar mais intensidade. Mas ninguém está pedindo para ele jogar 90 minutos. Agora, 30 do segundo tempo, 25, o jogo está apertado, o Vasco está ganhando, precisa segurar a bola, dar uma tranquilizada, porque normalmente o jovem quer acelerar, quer decidir fazer 2, 3, 4 gols. E às vezes não é necessário. Cavar uma falta, respeito do adversário. Enfim, entendendo essas necessidades e dentro de uma possibilidade, eu renovaria com o Nenê. Mas quero ler a sua opinião aqui também, e é super válido o debate. Tá? E olha, não sou amigo do Nenê, não. Tenho um bom relacionamento com ele, como tem com todos os jogadores do Vasco. Talvez isso incomode algumas pessoas, mas não influencia em nada no meu conteúdo, porque quando eu tenho que criticar, eu critico. Quando eu tenho que elogiar, o faço sem nenhum problema, mas sempre com respeito para ambos os lados. Bom, nós vimos ontem a PM, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, punir administrativamente uma torcida do Flamengo, irá fazer com mais uma e uma do Vasco também. Mas o debate aqui vai muito além da bandeira, se a torcida do Flamengo é do Vasco, é do Fluminense. Tem um vídeo ontem que realmente causa muita estranheza. Você, cidadão de bem que paga os seus impostos, vai ao estádio com a sua família, não pede escolta policial. Mas quando vai em bando, torcedores organizados, eles pedem. Por que eles pedem? Há medo de acontecer alguma coisa. Medo? A gente vai com medo ao estádio dessas pessoas. Tem um vídeo circulando, que eu botei até no meu Instagram,
torcedores do Flamengo, como tem do Vasco com armas. Absurdo. Mas do Flamengo com arma branca, com um pedaço de pau desse tamanho. E com a escolta policial. E mesmo assim não impediu que acontecesse as barbáries que nós vimos, acontecessem todas as tragédias e a morte, inclusive. Isso é torcedor mesmo? É sério? Eu não classifico como torcedor. Para mim tem outra denominação. Você é contra a torcida organizada? Não. Eu sou contra essa torcida organizada. Não é essa que estava no vídeo, não. É esse tipo de torcedor organizado, que tem mais pro lado da facção do que para a torcida. Enfim, agora aquele que vai ao Maracanã, que dá aquele show, que canta, que empurra o time, faz a festa, porra, esse tem que ser aplaudido o tempo todo. Esse é diferenciado. Como é o torcedor do Vasco, que esgotou os ingressos para Vasco e Bangu. 15 mil ingressos vendidos rapidamente e na sequência, pum, acabou. Não há mais ingressos à venda. Né? Até ontem, depois do almoço, meio da tarde, 15 mil, depois o torcedor do Vasco falou, vamos comprar tudo logo. Comprou, emitiu, agora tem que retirar o ingresso, tem todo aquele trâmite. Enfim, vai ser casa cheia amanhã, porque é um jogo importante. Hoje tem jogos importantes. Tem Boa Vista e Volta Redonda, por exemplo. Tem o jogo do Botafogo, que interessa, Fla-Flu. Se o Fluminense vencer e o Fluminense vencer por 1-0, o Vasco vencer por 1-0, o Vasco pula para a segunda posição. E aí pegaria o Flamengo, terceiro colocado. Enfim, tem toda uma combinação. Pode até ser que o Flamengo fique em quarto lugar. Enfim, mas a classificação vai se dar hoje e amanhã, também dentro do Campeonato Estadual. Só para fechar, ontem estava assistindo o Seleção Sport TV, e o André Rizek, que eu disse isso na segunda-feira, até na live aqui com o Edmundo, dedicou o tempo necessário ao tamanho do clássico, da importância dos dois times no Seleção de segunda-feira. E ontem, quando ele fechou o Seleção, ele leu um comentário de um torcedor e tal, incomodado, porque a mídia não trata o torcedor do Vasco como deveria, acha que o torcedor comemora uma vitória como se fosse um título, e ele até fez a meia-culpa, falou, eu também às vezes brinco falando isso e tal, mas ele falou, eu vou começar a pensar um pouco mais e fazer uma autoanálise. E aí mandei uma mensagem para ele, elogiando não só essa postura dele, mas explicando um pouquinho mais o que acontece, né, com um tratamento diferenciado de boa parte da imprensa com a torcida do Vasco. Isso não é de hoje, ele que não é do Rio, já percebeu isso há muitos anos e ele gosta muito do Vasco e da festa que o torcedor faz. E vai começar a se colocar, ele mesmo falou isso no programa, né, no lugar do torcedor do Vasco, para entender um pouco mais esse sentimento, que, como diz, o sentimento não para, porque todo vascaíno tem amor infinito, cantarei de coração, Vasco da Gama, e por aí vai, torcedor. Se não fosse o torcedor do Vasco, o Vasco tinha fechado. Nenhum clube sobrevive a 22 anos de sofrimento, com raros momentos de prazer, com tantos desmandos, tantos times ruins. Sabe por que sobrevive? Porque tem a sua torcida apaixonada, querendo apenas um carinho, apenas uma retribuição do que ela entrega ao longo desses 22 anos de sofrimento. Chegou a hora. E agora o torcedor está se vendo correspondido. Um time que está entregando, que está começando a ter resultados e que vislumbra um futuro bem interessante. É por isso que o torcedor não para de empurrar o Vasco. Se empurrou no sofrimento, como é que não faria isso na hora que está começando a ficar bom? Lembra aquela historinha? Pô, eu ruí o osso, agora é a hora de comer o filé mignon. E o torcedor do Vasco, ó, tá salivando. Grande abraço, ótimo dia e sempre ao lado do torcedor vascaíno. Tchau!